todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MDS Cast. Meu nome é Marília, eu sou gerontóloga e analista de qualidade de vida da MDS Group Brasil. No episódio de hoje, a gente vai falar de um assunto muito importante, que é o tabagismo e o novo perfil dos nossos tabagistas. E para ajudar a compor esse nosso bate-papo, a gente tem dois grandes convidados conosco, que é a doutora Elisa Lombardi. Ela é médica pneumologista, doutora em pneumologia e especialista em tabagismo. E o doutor René, nosso médico especialista em gestão de saúde aqui da MDS Grupo Brasil. Sejam muito bem-vindos, doutores. É um prazer contar com vocês aqui conosco. Muito obrigada pela apresentação. Então, eu gostei muito do convite, porque tabagismo é um tema que eu já falo aí, já trabalho há 17 anos, né? Então, mais de 5.000 pacientes atendidos aí ao longo da carreira. Então, a gente tem bastante experiência aí para passar para vocês hoje. Então, para iniciar o nosso bate-papo, a gente vai começar com uma pergunta inicial, né, para embasar um pouquinho. Mesmo com tantas campanhas ao longo do ano, a gente tem bastante coisa a respeito da conscientização a respeito do tabagismo, e mesmo assim a gente ainda percebe o consumo alto em jovens e adultos. Por que é tão difícil, doutora, a gente combater esse hábito? Olha, a primeira coisa que eu vou já corrigir você é que não é um hábito. Tabagismo é uma doença, ela tem CID. Então, sabe aquele Código Internacional de Doenças que a gente usa nos atestados médicos? Então, tabagismo tem o seu CID, que é o Z72.0. Então, tem vários outros CIDs associados ao tabagismo. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que é uma doença, não é um hábito em si, né? Porque falando hábito parece que é mais tranquilo, né? Que é uma coisa mais, menos séria de se tratar, né? Mas o grande problema, né, que a gente tem dificuldade de fazer o paciente parar de fumar é porque a dependência à nicotina é uma coisa muito forte, tanto quimicamente, quanto psicologicamente e comportavelmente. Então, é um tripé de dependência. Então, se fosse só uma questão de tratar a dependência química, só o medicamento já atuaria ali e o paciente já obteria 100% de sucesso aí no tratamento. Mas a gente tem a questão da dependência psicológica, ou seja, a pessoa utiliza o tabagismo como uma maneira de se apegar, como um amigo, como um conforto no momento de dificuldade. Uma bengala emocional. Uma bengala emocional, né? E tem a questão do comportamento. A pessoa automatiza o hábito, aí nesse caso seria um hábito mesmo, automático de pegar o cigarro relacionando a todas as atividades do dia a dia. Então, tem gente que associa muito ao cafezinho, né? Tem gente que só vai no banheiro quando fuma um cigarrinho. Então, encontros sociais com a família, com os amigos, então vai associando, né, várias coisas e isso vai virando uma coisa automática ao longo da vida. Então, por isso a dificuldade. Se nós pensarmos o quanto dessa população nós estamos falando, pensando em estatística mundial, pensando em estatística Brasil, hoje a gente tem algum parâmetro que mostra, é claro, a gente vê que na evolução do tempo as pessoas estão cada vez menos usando o hábito, né? Quer dizer, ou tendo a necessidade do cigarro. Existe estatisticamente esses números que a gente possa falar de quanto que nós estamos falando, quer dizer, qual é o foco da saúde para essa população? Sim, sim. Bom, só para você ter uma ideia, no mundo, 1,25 bilhão de pessoas, 1 bilhão e 250 milhões de pessoas fumam, tá? E dessas pessoas, com relação à mortalidade, a gente tem aí 8 milhões de pessoas por ano no mundo morrem em decorrência de doenças tabaco relacionadas. Desses 8 milhões, 1,2 milhões, 1,3 milhões devido ao tabagismo passivo. Então, veja que o tabagismo passivo não é uma coisa inócua, né? A pessoa que inala a fumaça de outra pessoa também está morrendo, né? Então, a gente tem, no Brasil, né, com dados de prevalência, a gente teve um pequeno aumento nos últimos 2 anos, infelizmente, provavelmente devido à introdução do cigarro eletrônico, que a gente teve aí, pegando principalmente as faixas etárias mais jovens, mas a gente tem ainda uma prevalência aí de 11%, mais ou menos. Era de 9,3%, subiu um pouquinho para 11,6%, já é um aumento significativo em vista do que a gente tem tido um sucesso nos últimos anos, com as nossas políticas públicas que reduziram drasticamente nos últimos anos aí a prevalência. Em 1989, a gente tinha uma média de 35% da população brasileira fumando. Em 2009, isso baixou para 10%. Então, foi uma queda bem importante, né, do número de tabagistas.
Com relação à mortalidade por doenças tabaco relacionadas no Brasil, a gente tem 176 mil óbitos por ano. Desses, 28 mil devido a câncer de pulmão. Então, é uma questão assim que a gente vê que são números bem alarmantes, né? Em comparando aí com doenças cardiovasculares, que matam por volta de 300 mil pessoas por ano. A gente tem aí o tabaco com uma prevalência ainda alta. E com o cigarro eletrônico, isso a gente tem dados ainda subnotificados, a gente não consegue ainda muito bem mensurar, mas uma média de prevalência aparentemente baixa, de 2,3% de usuários de cigarros eletrônicos. Mas se você for ver a faixa etária, é mais jovem, de 18 a 24 anos, né, que aí tem uma prevalência um pouquinho maior, de 6,6% mais ou menos. E o tabaco queimado, né, que é o cigarro tradicional, a gente tem aí dos 45 a 50 anos, a 55 anos, a prevalência são de adultos mais velhos, né? Pegando o gancho dessa questão dos malefícios, né? Então, assim, a doutora falou do câncer de pulmão, doenças cardiovasculares. Quais são os outros principais malefícios que a gente tem relacionados ao consumo do tabaco? Essas são as que as pessoas mais conhecem, né? Então, infarto, AVC, câncer de pulmão, mas a gente tem aí uma lista gigantesca, né, de doenças tabaco relacionadas. Então, começando pelas doenças respiratórias, né? Então, primeiro a gente vai falar do pulmão. A gente tem a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o enfisema, associado à bronquite crônica. A gente tem doenças como asma, né, que exacerbam com o uso do tabaco. Partindo para as doenças cardiovasculares, as arritmias, infartos, doenças cerebrovasculares, né, AVC, a gente tem catarata, osteoporose, doenças autoimunes, como doença de Crohn, esclerose múltipla, lúpus, artrite reumatoide. A artrite reumatoide aumenta em 3 vezes o risco, né, em quem fuma em comparação com quem não fuma. A gente tem piora de outras doenças autoimunes, como psoríase, a esclerose sistêmica progressiva, que também ataca o pulmão, né, aumentando o risco de doença no pulmão e doença autoimune. Dentre os cânceres, né, quais são os cânceres que a gente tem? As leucemias, mieloide, aguda, câncer de pulmão, laringe, faringe, esôfago, estômago, pâncreas, fígado, rim, bexiga, praticamente todos os cânceres, câncer de mama, de útero, tudo associado ao tabaco. A gente tem a cirrose hepática, por exemplo, osteoporose. Então, você tem... É porque o tabaco, ele inflama os vasos sanguíneos. Então, tudo que tem vaso sanguíneo, você vai adoecer, né? Você vai aumentar risco de trombose. A gente está vendo muito caso de trombose, principalmente em mulheres que usam anticoncepcional. Aumenta muito o risco de pessoa que fuma e usa anticoncepcional de ter eventos de trombose. Quando a gente fala da faixa etária, né, você acabou na pergunta anterior respondendo, é uma faixa etária de maior concentração, uma faixa jovem, mas a gente sabe que essas doenças crônicas, né, progressivas, ele tem um tempo de exposição maior, quer dizer, qual é a média de exposição do tabaco para que evolua com patologias crônicas, pensando num DPOC, enfisema ou essas doenças crônicas não transmissíveis? Qual é a faixa, o tempo médio de exposição para que a doença realmente se instale? Certo. Isso, inclusive, é uma das coisas que faz o tabagista não querer parar de fumar, porque a percepção do adoecimento demora, né, para desencadear a doença e desencadear os sintomas, no caso do tabaco queimado, né, o cigarro tradicional. Por exemplo, no caso da DPOC, precisa de 30 a 40 anos para a pessoa fumando aí um maço por dia, 15 cigarros por dia, para quem é predisposto geneticamente a desenvolver um DPOC, por exemplo, né? Então, às vezes demora anos mesmo para desencadear. A gente vê isso no cigarro eletrônico muito mais precoce. Então, eu atendi, por exemplo, recentemente no meu consultório, um indivíduo jovem de 25 anos que fuma cigarro eletrônico há mais ou menos 8 anos, que já desenvolveu DPOC. Já tinha enfisema no pulmão com 25 anos. Isso é uma coisa que a gente não vê no cigarro tradicional. Então, ele é muito mais agressivo, o cigarro eletrônico, para o paciente perceber tanto a dependência quanto os sintomas de doença em si, né? Pensando no tabagista
passivo, aquele que não fuma, mas ele é exposto. Quer dizer, alguém da família, no mesmo ambiente, às vezes de trabalho prolongado ou mesmo residencial. Qual é a incidência da doença pulmonar no não fumante? Quantas vezes mais é prejudicial ou não da pessoa não exposta, né? Quer dizer, mesmo não fumando? Qual é essa concentração de nicotina nas vias respiratórias para que ele se torne um doente pulmonar? Olha, isso vai depender muito, né, da carga tabágica da pessoa que fuma ao lado, se fuma dentro de casa, né, se é só o tabagismo, porque a gente tem o tabagismo terciário também, não sei se vocês já ouviram falar da fumaça de terceira mão. Então, o tabagismo ativo é o primário, em que diretamente a pessoa está inalando o cigarro. O passivo é que a pessoa inala a fumaça que está sendo eliminada aí pelo tabagista. E tem o terciário, que é quando as partículas do cigarro se depositam nos móveis, nas roupas, nos brinquedos, nos objetos, nas cortinas. E já tem estudo mostrando que até crianças que têm contato com esses objetos, né, e põe na boca, né, então acaba engolindo aquela nicotina, aquelas substâncias tóxicas, e essas crianças já têm risco aumentado de doença, inclusive respiratória, aumento de risco de infecções, otites, por exemplo, né? E com relação ao fumo passivo, a gente não tem, assim, o risco exato, mas é bem menor, né, do que quem fuma ativamente, mas é um risco que, por exemplo, uma pessoa que mora 30 anos, 40 anos com alguém que fuma, eu já vi vários casos de esposas de tabagistas que morreram de câncer de pulmão. Então, por mais que pareça inofensivo, não existe uma dose segura de fumaça que você vai inalar e não vai te dar uma doença. Tudo vai depender da genética da pessoa, da suscetibilidade individual e da quantidade, da carga tabágica que o indivíduo que está fazendo o tabagismo ativo, né, e eliminando essa fumaça no ambiente que está submetendo o tabagista passivo a adoecer. Se nós formos falar de o tempo de exposição, desmame do cigarro, para que na realidade a pessoa seja considerada livre do tabaco, qual que é a cronologia desse tempo médio para que eu possa falar, efetivamente ela não vai ter comprometimento ou adoecimento pulmonar crônico? Qual é o tempo médio desse período de desmame do tabagismo? Olha, os estudos mostram que se o indivíduo para de fumar antes dos 35, 40 anos, a chance dele praticamente, depois de alguns anos, igualar o risco dele de doença respiratória ou cardiovascular, ou até mesmo câncer, diminui muito. Então, ele pode praticamente ter esse risco igualado, né, se ele parar de fumar antes desse período. Se ele quanto mais tempo ele demora para parar, né, e quanto mais cigarros ele usa, isso é dose dependente também, então o risco vai aumentando ao longo do tempo. Então, um dos riscos, por exemplo, para câncer de pulmão, esse risco, se esse indivíduo para de fumar depois dos 60, 70 anos, esse risco tende a permanecer. Vai diminuindo, obviamente, sempre vale a pena parar de fumar a qualquer época da vida, mas para câncer de pulmão, por exemplo, é um dos riscos que mais demora para diminuir ao longo do tempo, em comparação, por exemplo, com outras doenças respiratórias ou cardiovasculares. Por exemplo, se a pessoa para de fumar, depois de mais ou menos um ano, esse risco para adoecer ou morrer de doença cardiovascular já reduz pela metade, né? Depois de 10 anos, que vai igualar com uma pessoa que nunca fumou. Então, demora 10 anos para a pessoa desinflamar e conseguir igualar esse risco. Para AVC, demora uns 5 anos, tá? Então, esse tempo, mais ou menos, de fato existe, né? Uma vez eu já ouvi falar, por exemplo, a minha avó, ela era tabagista, e aí ela parou de fumar, e aí um dos médicos comentou que levaria 20 anos para o pulmão dela não deixar de ser um pulmão danificado, porque a gente sabe que os danos são irreversíveis, mas que depois de 20 anos ela poderia falar que ela não é mais tabagista. Então, esse tempo, mais ou menos... para câncer de pulmão, esse tempo é maior, 30 anos... E ele nunca zera para câncer de pulmão, infelizmente, porque você acumula mutações, né? Então, essas mutações causam alterações irreversíveis no seu DNA, e elas vão se acumulando, né? Então, por isso, quanto antes parar, melhor, mas sempre vale a pena parar, né? A gente sabe que tem mudado um pouco o perfil do tabagista, né? Quer dizer, hoje tem sido muito falado dos cigarros eletrônicos, né? Então, se eu comparar o cigarro eletrônico e o cigarro convencional, qual na realidade é o impacto, né? Quer dizer, o quanto é pior ou não um ou outro
modo do tabagismo e sabendo que as repercussões clínicas ou riscos ou doenças podem ser advindas do que a gente tem visto aí, a molecada aí com cigarro eletrônico, né? Então, o que que eu tenho hoje de diferença, de toxicidade e de complicações relacionadas ao cigarro eletrônico? Certo. Bom, eu sempre gosto de iniciar essa fala, né, com a história da indústria do tabaco, né? Então, você teve a introdução do cigarro tradicional, né? Começou a ser consumido lá para o início do século XX, com mais intensidade ali na Primeira Guerra Mundial, né, que teve um boom de uso da nicotina, do cigarro tradicional, e estourou, né, o uso, e aí começaram a epidemia de câncer de pulmão ali lá por volta da década de 40, né, em 1950 que se cravou a associação positiva causal entre o uso do tabaco e o cigarro. Então, veja quantos anos demoraram, né? 30 anos. Né? Fora esse período de 30 anos em que os cientistas se esforçavam para mostrar essa associação causal, tinha a indústria do tabaco trabalhando contra, pagando cientistas, pagando médicos, tinham os comerciais da época mostravam médicos fumando, falando que fazia bem para asma, para tratar doenças respiratórias. Então, mostrava-se os médicos fumando, né? Então, a propaganda era muito para isso, né? Para fortalecer o uso, direcionar o uso. Então, e quando os documentos foram abertos a público da indústria, eles já sabiam dessas doenças desde a década de 20, seguraram ali todas as informações. Só na década de 90 que se abriu para a população saber exatamente o que o cigarro causava de danos, né? Tanto é que já começaram, a partir dali, as políticas públicas, né? A Convenção Quadro para Controle do Tabaco da OMS, em todos os países, né? Principalmente o Brasil foi um dos pioneiros aí de políticas públicas para tabagismo aqui. Mas veja o tanto de tempo que a indústria demorou para liberar as informações e os médicos independentes ali tentando fazer suas pesquisas de maneira imparcial para conseguir chegar às conclusões. Aí começaram todas as políticas para tentar melhorar, né, diminuir. Inicialmente, até o tabagismo estava muito relacionado com o status, com o sucesso, no bem ser sucedido, né? Então, eu acho que teve todo um apelo de marketing, né, no sentido de promulgar, quer dizer, fazer com que esse processo fosse cada vez mais aderido às pessoas e as pessoas refletissem na população, não é? Aquele que fuma tem mais sucesso, ele é mais magro, ele é mais, né, mais esbelto, a pele é melhor. Então, eu acho que tem todo um fator também de marketing em Era cima uma desse propaganda processo, muito né? pesada, muito pesada. E aí começaram a bombar os casos de câncer e doenças e tal, e aí as pessoas começaram a se tocar e parar de fumar, né? Então, diminuiu muito, a indústria do tabaco foi perdendo cliente, e aí já começou a se desesperar, né? Porque está perdendo dinheiro, e aí o que eles criaram, né? O cigarro eletrônico. Então, ela foi brilhante nesse aspecto, porque focou na infância e na adolescência. Né? Então, se você vê, eu até trouxe algumas fotinhos bem legais, né, que depois vocês podem mostrar aí, sobre os dispositivos, voltado para o público infantil. Você vê ursinhos, você vê unicórnios, você vê Mario Bros, bonequinhos dos desenhos, né, animados, você vê vapes com jogos, com games, né? Então, eles jogam o game e vão vaporizando ao mesmo tempo. Então, tem essa questão aí que os trabalhos vão demorar ainda para sair. Então, quem está tranquilo, ainda não tem trabalho. A ausência de evidência não é evidência de ausência de danos, né? Então, pode ser que demore 50 anos para a gente conseguir saber tudo que o cigarro eletrônico vai causar. Mas, com certeza, a gente sabe que o cigarro eletrônico tem substâncias que tem também no cigarro tradicional, né? É um pouco diferente, mas também causam os mesmos danos já comprovados. No cigarro tradicional, você tem o tabaco, né, a folha do tabaco, que já tem aí, conhecidamente, mais de 7 mil substâncias, aí, dentre elas 80 cancerígenas, já comprovadas. E no cigarro eletrônico, que ele não... eles falam, os usuários, né? Não tem queima, não tem fumaça, então é só um vapor. Não tem nicotina. Tem gente que não sabe nem que tem nicotina dentro. Exato, exato. Tem gente que acha que é um vapor. Quando fala a palavra vapor, que foi uma palavra muito bem empregada pela indústria do tabaco, porque quando fala vapor, tem uma impressão que é um vapor de água,
né? É uma inalação. Que é uma inalação, né? Mas a gente tem o quê? O propileno glicol e o glicerol, que são os principais solventes dos cigarros eletrônicos. O propileno glicol, quando aquecido, libera formaldeído, que é o formol, comprovadamente cancerígeno para o pulmão e seios nasais. O glicerol, quando aquecido, produz acroleína, que já se sabe causa problema cardíaco. Então, você já tem a substância que você já sabe que causa dano. Então, para que você tem que esperar 50 anos de estudo, né, para você se convencer que isso vai causar mal? Então, fora os aditivos, mais de 8 mil aditivos já descritos, para dar sabor, né, para dar aquela sensação. E a diferença básica dos cigarros eletrônicos, principalmente esses de quarta geração, que a gente tem várias gerações, né? Quem criou o cigarro eletrônico foi um engenheiro e farmacêutico chinês em 2003. Se chama Hong Li, que ele está vivo ainda até hoje. O intuito dele, Com quando certeza não fumava. Então, contar a história dele. Ele criou esse dispositivo. O cigarro eletrônico já teve uns protótipos antigos, na década de 20, depois patenteou um cigarro eletrônico bem rudimentar na década de 60, que não foi para frente. E aí, esse Hong Li, que em 2003, ele lançou um cigarro de primeira geração, porque o pai dele fumava e morreu de câncer de pulmão. E ele queria criar um dispositivo para fazer as pessoas pararem de fumar. Então, o intuito do cigarro eletrônico foi fazer as pessoas saírem do cigarro tradicional para o cigarro eletrônico e parar de fumar o cigarro tradicional. E o que aconteceu? Ele, mesmo também um tabagista, um Rolik, ele fumava cigarro tradicional e começou a usar o vape. Parou de fumar o cigarro tradicional. Isso em começo de 2000, da década de 2000. Resumo da história. Tem uma entrevista dele recente, de alguns anos atrás. Ele está usando o cigarro eletrônico até hoje. Então, você só troca, você transiciona o uso de um cigarro tradicional para o cigarro eletrônico, que tem nicotina também. Os de última geração, o que está acontecendo, o grande perigo é que os cigarros de última geração, de quarta geração, eles estão aumentando o volume deles de líquido, colocando mais, e a concentração de nicotina está ficando cada vez maior. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, esse dispositivo é um dos mais comuns que eu pego os meus pacientes utilizando. Só para vocês terem uma noção da quantidade de nicotina em comparação com o cigarro tradicional. O cigarro tradicional é proibido no Brasil que o cigarro tradicional tenha mais do que 1 miligrama de nicotina. Então, essa é a média, 0,8, 1 miligramas. Esse dispositivo aqui, ele tem 13 ml, numa concentração de 50 miligramas por ml. Então, você multiplica 50 por 13, isso dá 650 miligramas. 650 miligramas, ou seja, 650 cigarros aqui. Tá? Então, divida 650, um maço de cigarro tem 20. Então, uma média de 32 maços de cigarro aqui. Tem gente que fuma um desse em uma semana. Pensando numa gravidade e severidade, mesmo com tempo menor de exposição, os danos são maiores. Com certeza, e é o que a gente tem visto na prática. Né? A gente tem visto um grau de dependência altíssimo, indivíduos jovens, desesperados, procurando consultório. Eu não consigo mais viver sem isso aqui. Eu fico o dia inteiro vaporizando. Eu deixo do lado da minha cama para acordar no meio da madrugada para vaporizar. É isso que tem acontecido com eles. E o grande problema também é que o tratamento não foi feito para tratar dependência de vape, de quem fuma 90 cigarros por dia, por exemplo, o equivalente em nicotina, tá? Não é a mesma coisa do cigarro exatamente, mas estou falando só o equivalente em nicotina. Mas a gente tem os adesivos, por exemplo, de 21 miligramas, que é a dose máxima de nicotina que a gente usa, por exemplo, para tratar um indivíduo. Às vezes a gente associa 21 com 14, chega até uns 45 miligramas por pessoa de nicotina, quando a dependência é altíssima. Agora, imagina uma pessoa que fuma o equivalente a 90, 110 cigarros por dia de nicotina, você não tem nenhum tratamento disponível para isso, né? Ainda, a gente está tendo que adaptar e usar os dispositivos farmacológicos que a gente tem, associando ao tratamento psicológico, comportamental, para conseguir fazer essa dependência, a síndrome de abstinência ficar menos intensa do que ela está sendo, que a gente tem visto aí com o cigarro eletrônico. No momento ainda não tem muito doenças associadas ou novas doenças associadas diretamente ao uso do cigarro eletrônico, ou a gente já tem algumas doenças específicas já associadas ao cigarro eletrônico? Doenças novas, novas assim, podem acontecer também com o uso do cigarro tradicional, mas a gente tem visto, todas as que têm o cigarro tradicional acontecem também.
E a gente tem, por exemplo, a EVALI, que é uma doença que foi descrita recentemente, aí nos anos 2000, e é uma doença, é uma inflamação pulmonar aguda em decorrência do uso do cigarro eletrônico. Então, quando o cigarro, a Juul, que é uma empresa muito grande lá dos Estados Unidos, que criou um pendrive, o famoso pendrive aí que bombou nos Estados Unidos em 2019, teve uma epidemia, né? Foi criada em 2015, né? Em 2019 teve uma epidemia de EVALI, que foi dessa inflamação, os jovens indo nas UTIs, sendo entubados com essa doença inflamatória aguda do pulmão, uma insuficiência respiratória, e com uma característica tomográfica específica, e foram fazendo a pesquisa, né, e foi se vendo que era comum nos últimos 90 dias do dia que eles internaram, eles tinham usado o dispositivo eletrônico, né? E alguns deles tinham THC e o acetato de vitamina E, que era um dos responsáveis aí por não apenas o THC e acetato, mas foi um dos que mais foi relacionado a essa síndrome, né? Então, essa EVALI é uma síndrome que está bem caracterizada aí pelo uso dos vapes, né? A gente tem o pulmão de pipoca, que está sendo bem descrito, porque tem o diacetil, que é um flavorizante usado na produção de pipoca de micro-ondas, né? O mesmo flavorizante, aquele cheirinho de pipoca de micro-ondas. Então, tem esse diacetil nos cigarros eletrônicos e tem causado essa doença, que é uma bronquiolite obliterante. É uma doença irreversível, onde você tem uma fibrose dos bronquíolos, das pequenas vias aéreas, né? E aí o pulmão vai ficando cada vez mais inflado, é como se fosse um DPLC e pode levar a transplante de pulmão, uma doença super grave também. Temos várias outras doenças, pneumonites, o próprio câncer de pulmão, porque a gente tem metais, né? Além desses solventes, a gente tem aditivos e os metais. O cromo, níquel, são comprovadamente cancerígenos também. O alumínio leva a fibrose pulmonar, que é um metal, porque você tem as 3 pecinhas do vape, né? Você tem uma bateria de lítio, né? Que aquece uma bobina, que está dentro de um atomizador, e essa bobina aquecida, ela aquece o líquido, a mais ou menos uns 250, 350 graus, e aí libera o vapor. Por isso que não tem combustão, porque no cigarro tradicional você aquece até 850 graus, aí tem a combustão, tá? E uma coisa que os usuários de cigarro eletrônico falam, mas não tem monóxido de carbono, então não precisa ficar preocupado também, é menos tóxico. Só que tem vapes que, dependendo da potência, se eles aquecem muito, eles podem aquecer e liberar monóxido de carbono também. Então, e eles ficam bem nervosos comigo quando eu vou explicar. Eles falam, não, você está fazendo um cálculo de equivalência que não tem nada a ver, é outra substância, o vape tem muito menos substância do que o cigarro tradicional. Aí eu já vejo que o paciente está em negação para fazer o tratamento. A gente sabe o quanto é difícil, né, fazer essa reversão, né, quer dizer, fazer com que ele se conscientize da não mais utilização, né? Hoje a gente tem vários mecanismos, né, de tratamentos, desde os tratamentos químicos, suporte psicológico, quer dizer, a gente tem uma gama de suporte que a gente pode oferecer hoje, né, no sentido de ausência do tabaco, né, quer dizer, ficar livre do tabaco. Hoje, efetivamente, o que funciona, né, e o que a gente tem de arsenal para que a gente possa encurtar esse prazo ou esse desmame na utilização do tabaco? Certo. Então, assim, quando a gente vai abordar um tabagista, a primeira coisa que a gente tem que fazer é avaliar o grau de dependência e o grau de motivação para parar de fumar. Porque muitas vezes não adianta você insistir num momento em que o paciente não está convencido de que ele está com uma doença. Então, a gente chama até de fase de pré-contemplação, uma fase de baixa motivação em que ele fala assim, o tabagismo não está me fazendo mal, eu estou me sentindo super bem, as pessoas exageram, meu avô fumou até 100 anos e não teve nada, então eles sempre usam um avô que morreu com 100 anos e nunca teve nada para falar que ele também não vai ter. Então, já é uma fase que você vê que não é o ideal para você fazer essa intervenção. Então, geralmente o paciente tem que te procurar e o discurso dele muda, né? Ele não fica com aquele discurso de autodefesa, de minimização de risco. Ele já percebe que o risco acontece, ele percebe que a vida dele poderia ser melhor sem o cigarro e que ele está pensando em, possivelmente, mudar seus hábitos, o seu comportamento para começar a fazer um tratamento, né?
Então, a gente tem aí arsenais farmacológicos, não são muitos medicamentos que são disponíveis, a gente tinha a vareniclina, que foi, inclusive, desde 2020, desde 2021 ela está fora do mercado, porque foram identificados contaminantes cancerígenos na medicação, foi suspenso o uso, a comercialização aqui no Brasil. Então, a gente tem a bupropiona, que é um medicamento antidepressivo também, e que ele aumenta a dopamina, que é o neurotransmissor no cérebro, para diminuir a sensação de abstinência. Então, porque o circuito de recompensa da nicotina é quando a gente tem o uso da nicotina e libera a dopamina, que é o que dá o prazer, né? Então, a bupropiona faz esse papel de aumentar a dopamina e diminuindo a síndrome de abstinência. É um medicamento que tem ajudado, né? As taxas de abstinência aí têm sido aí por volta de 35%, 40%, isso depende de cada local, mas em média é isso. A gente tem as terapias de reposição de nicotina, que podem ser tanto com adesivos de nicotina, associadas ou não a gomas ou pastilhas que têm absorção pela mucosa oral e ajudam também no momento da fissura, que é aquele craving, né? Aquele desespero que a pessoa tem, que dura 5 a 10 minutinhos, e aí é o momento que a pessoa vai pôr a gominha na boca para tentar absorver um pouco de nicotina e diminuir a abstinência, né? Tem alguns outros medicamentos que estão disponíveis também, mas não no Brasil, tem na Europa, a citizina, a povareniclina, e pode ser que futuramente esses medicamentos sejam adquiridos para serem utilizados no Sistema Único, né? A gente faz tratamento no Sistema Único, né? Então qualquer tabagista que queira parar de fumar pode acessar o site da Secretaria de Saúde, acessar os aplicativos, né, do Conect SUS, de Saúde de São Paulo, para poder ver quais unidades básicas que tem disponíveis próximas à sua casa, para poder conseguir o tratamento. As terapias psicológicas ou comportamentais, isso ajuda no processo? São parte essencial do tratamento, inclusive. Se esse paciente não percebe que ele precisa de um apoio psicológico, ou modificar os seus hábitos, né? Isso a gente vai ensinando nas consultas, né? E ele tem uma chance de recaída um pouco maior. Então, é sempre importante fazer a terapia cognitivo-comportamental, tentar avaliar com o paciente quais são os gatilhos que desencadeiam a vontade dele de fumar, e educando ele para mudando os hábitos e associando a medicação. É sempre importante. Doutora, com relação à prevenção, acesso à informação, você tem alguma dica para que a gente possa levar ao nosso telespectador? Sim, eu sempre gosto de falar para o tabagista, para o usuário de vape, quanto antes você parar, melhor. Eu sempre falo para os meus pacientes, o tabagista sempre vai parar de fumar, ou por bem ou por mal. Então, que seja por bem, né? Então, que seja antes dos 30, 35 anos, em que ele vai ter muito benefício, né? Procure a unidade básica de saúde mais próxima, para você conseguir fazer o seu tratamento psicológico também, junto com os medicamentos. É um tratamento oferecido pelo SUS, então vale a pena a gente não desistir, né? Não fique triste quando você tiver a recaída. Eu não gosto nem de usar essa palavra recaída, porque dá a impressão que a pessoa foi uma derrotada, né? Mas se uma pessoa que fuma 30, 40 anos tiver uma recaída, a gente não vai julgar essa pessoa. Então, precisa acolher essa pessoa, precisa recebê-la e orientar que não é recaída, é um aprendizado. Cada aprendizado é um passo a mais que você vai dar adiante. Muito obrigada, doutora, pelas essas dicas. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao término de mais um episódio do MDS Cash. Obrigada pela participação de vocês, a disponibilidade. Obrigada a vocês que acompanharam a gente até o final. Se gostaram desse episódio, curte, compartilhe, comente e fiquem ligados nas nossas redes para acompanhar os próximos episódios. Obrigada.